Bah, hoje a gente trouxe um carro no mínimo polêmico. Mas ele é mais polêmico por causa da propaganda que existiu em volta dele e não exatamente por causa dele. Tá, mas será que ele não merece todos os deméritos que ele recebeu ao longo dessa história? Tem um que ele merece, os outros a gente vai ver agora. Vamos conhecer bem o carro então? Bom, mas antes de continuar com esse vídeo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem é que nunca teve dúvida na hora de comprar um carro usado? Quem é que não ficou com aquele receio de ter um carro de leilão, um carro sinistrado, um carro que teve algum problema mais sério? Eu já tive e por isso a gente queria apresentar para vocês o novo parceiro do canal Opinião Sincera, a empresa Olho no Carro. É uma empresa que tem 9 anos de experiência no mercado e ela oferece um serviço muito útil para vocês que estão procurando mais informações que não estão disponíveis ao grande público. Com somente a placa do carro, vocês conseguem fazer pesquisas sobre vários itens, como sinistro, leilão, roubo, furto, recall, alteração de quilometragem, muita coisa por um valor muito baixo. E como é uma empresa que tem contatos com grandes seguradoras e grandes revendas, ela consegue também buscar o histórico de problemas que foram detectados em alguns seguros ou algumas vistorias anteriores e apresentar para vocês. Então assim, tu vai ter certeza de estar comprando um carro em melhores condições possíveis, melhor documentação e também aquelas coisas que ficam escondidas. E como a gente sempre está preocupado em buscar alguma vantagem para vocês inscritos do canal, nós vamos oferecer um cupom de desconto de 15% do valor de qualquer um dos pacotes oferecidos pela empresa. Os pacotes já são super baratos, vão de R$ 10 a R$ 35 e são muito úteis, né, Gustavo? Isso aí, então lembrem, quando vocês forem utilizar o site, a pesquisa, usem o nosso cupom aqui de desconto que vai ajudar bastante vocês e o valor vai ficar bem baixo mesmo. Com certeza vocês vão tirar um grande peso da consciência, então o valor realmente é muito pequeno e ainda melhor com o nosso descontão. Então lembrem, olhonocarro.com.br. O Hyundai Veloster ele nasceu como um carro conceito e as poucas pessoas acreditaram que ele realmente viria para o mercado. Pois bem, em 2011 ele começou a ser vendido lá fora e no final do mesmo ano ele chegou para o Brasil importado pela Caoa. E quando ele chegou aqui no Brasil, no final de 2011, ele causou um grande alvoroço no mercado. Era um carro esportivo, era um carro que prometia muita tecnologia, era um carro que prometia ser potente, com motor de tecnologia super avançada, de injeção direta, com um preço razoavelmente acessível. Por quê? Porque ele foi prometido por 63 mil na versão manual e pouco mais de 66 mil na versão automática. Pois bem, toda essa promessa é que realmente manchou a marca de um carro que vocês vão ver que não merecia ter levado tudo isso. Se vocês tivessem olhado com outros olhos como nós vamos fazer hoje, vocês vão ver que o Veloster é e poderia ter sido muito melhor aproveitado por nós. Ah, Felipe, tu está dizendo que veio para o Brasil a versão manual? Pois é, eu nunca vi a versão manual, mas o fato é que a Caoa anunciou a 63 mil essa versão e depois ela anunciou quando chegou realmente aqui no Brasil que valia 80 mil. Claro que nesse meio tempo teve a questão do aumento do IPI, que o governo deixou de dar incentivos para os carros importados e começou a valorizar mais os nacionais. Mas é claro que a Caoa também se aproveitou dessa fama que ela causou no carro nas propagandas. Mas não é só isso. Teve outros vários detalhes que frustraram muitos proprietários. Um pequeno detalhe que talvez não seja importante para a maioria dos consumidores é o fato de que a Hyundai anunciou ele com projetores nos faróis. E na verdade eles não vieram. Ah, qual é a diferença disso? Na real, quase nenhuma. Mas com certeza os projetores são mais caros e melhoram um pouquinho a iluminação de noite. O outro ponto, e talvez esse seja o mais polêmico e mais importante de toda essa história, está com relação ao motor. A propaganda da Caoa anunciava o motor GDI, aquele de injeção direta, que aqui no Brasil ainda era muito raro, pouquíssimos carros tinham. E na verdade, o que nós recebemos foi um motor 1.6 aspirado 16 válvulas. É um motor ruim? Definitivamente não. Motor muito bom. O que começou queimando fortemente a imagem dele é que a Caoa botava nos documentos que ele tinha 140 cavalos, mas era o mesmo motor vendido lá fora com 128 cavalos. Então,
tinha alguma coisa errada. E aí começou o problema, porque ela já começou tomando processos de alguns proprietários por causa disso. Tá, mas então o motor é ruim? Não, definitivamente não. Motor extremamente confiável, não é o mesmo motor que veio no HB20, por mais que algumas pessoas digam isso. Por quê? Porque esse aqui não era uma versão flex, é uma versão puramente a gasolina. Eu particularmente prefiro essas versões a gasolina, porque elas são muito mais eficientes, muito mais econômicas. O problema é que ele não tem a potência indicada. Mas, se tu pensar de outra forma, que ele está adequado à proposta litragem do motor dele, cara, motor extremamente bom para o que ele foi projetado. E eu acho que não dá para deixar de falar que lá fora tinha a versão turbo de 204 cavalos, e realmente era essa que a gente esperava receber por aqui. Por uma série de problemas, principalmente relacionados a toda essa frustração que o carro gerou no mercado, a Caoa acabou não trazendo a versão mais esportiva para cá. E isso eu acho que colaborou também para queimar um pouco a imagem desse carro, porque ele sim tinha uma versão mais condizente com o nome Veloster, que acabou não vindo para nós. Mas uma das coisas que não dá para negar a respeito desse carro é que o desenho dele é realmente muito esportivo. Ele tem um teto com um caimento atrás todo voltado para a aerodinâmica, ele tem alguns spoilers aqui para melhorar também essa questão aerodinâmica e principalmente ele tem uma sacada que eu achei muito legal desde o início do projeto. Do lado que tu mais usa, o lado que tu entra e sai toda hora, a porta é grande e só tem uma porta. Do lado que tu menos usa, tem duas portas, uma para o passageiro dianteiro, outra para os passageiros traseiros. Mas acho que uma das grandes funções dessa porta traseira, na verdade, está relacionada à segurança. Por quê? Porque normalmente quando tu estaciona com a porta que os passageiros de trás saem virada para o lado da calçada. Do outro lado, que é onde os carros circulam, tu não tem esse problema. Então tu evita que algum passageiro teu, tipo uma criança ou até mesmo um adulto, saia e possa ser atropelado. Inclusive, esse foi uma das temas de uma propaganda vinculada na Europa, que até foi proibida um tempo depois, mas que era genial. Não foi produzido pela Caoa, mas era digna de um prêmio. Esse carro aqui ele usa uma mescla de plataformas muito conhecidas no mercado mundial. À frente dele, ele usa a plataforma do Accent. Aquele carro que era vendido aqui no início dos anos 90, claro que numa versão muito mais moderna e melhorada, inclusive todo o powertrain é derivado dele, o motor 1.6 e a caixa automática de 6 marchas, mas ele também usa um pedaço da plataforma do Elantra, que é um carro de melhor qualidade, que é um carro conhecido mundialmente por ser bem durável, e essas qualidades foram trazidas para esse daqui também. Vou mostrar para vocês alguns acessórios que realmente condiziam com o preço que ele era cobrado. Começando pelas rodas do carro, ele usava rodas de liga leve, de aro 18 e pneu de perfil baixo. Além de tudo isso, ele vinha com freio a disco na traseira, algo que até hoje é meio raro aqui no Brasil. Outra coisa muito marcante no design desse carro é o teto dele, que ele é todo de vidro. Que tem um teto solar grande, o centro de vidro com a antena do tipo Shark, que era moda na época, e daqui para trás mais um prolongamento, uma abertura do porta-malas, que também é toda de vidro. Isso realmente até hoje é algo muito diferente de se encontrar. Ou tu encontra um vidro inteiro, que não abre, ou tu encontra um teto solar deste tamanho. Outras coisas que não são comuns de se encontrar no hatchback são os sensores de estacionamento atrás e uma câmera de estacionamento. Por quê? Porque normalmente esses carros eles são menores, então é mais fácil de manobrar. O Veloster, além de tornar isso muito mais premium no carro como um todo, também tem a questão do vidro traseiro não ser tão grande, então ele diminui um pouco a visão do motorista. E esses acessórios com certeza vêm ajudar bastante na hora de estacionar. Mas vocês vão ver que apesar dele ser um carro pequeno, né, um hatchback, ele tem um bom espaço do porta-malas, são 320 litros, que dá para levar bastante coisa aqui dentro. Inclusive, ele é maior do que muitos concorrentes dentro da própria marca. E um detalhe muito bem observado pelo Gustavo é que ele não tem limpador de para-brisa traseiro. E por que eu digo muito bem observado pelo Gustavo? Porque todo hatch tem limpador de para-brisa traseiro. Esse daqui provavelmente não tem por causa do tamanho dos vidros. Os vidros são realmente muito pequenos. E a Caoa ou a Hyundai achou melhor não colocar ou realmente não achou espaço para ele. Agora, uma coisa muito comum aqui no mercado brasileiro são as saídas de escapamento falsas no para-choque. Normalmente tu vê carros com aquelas saídas bonitonas, cromadas na lateral, assim, que realmente dão um ar esportivo, mas quando tu vai ver o escapamento está por baixo do para-choque, numa posição totalmente diferente e é um escapamento extremamente simples. Começa por aqui uma das grandes sacadas da Hyundai. Esse aqui é um escapamento
legítimo. Ele realmente sai nessas duas saídas aqui e isso torna a construção do carro muito mais cara. Por quê? Porque tu não consegue usar um silenciador daqueles padrão comunzão. Acreditem, essa peça aqui é muito mais cara do que as outras. E eu já falei antes para vocês que as portas são diferentes, essa daqui é um pouco menor do que a porta do outro lado, porque lá é o lado que tu mais usa, mas eu acho que aqui vale a pena a gente citar um detalhe importante do design desse carro. A maçaneta traseira, ela está escondida aqui atrás, lembra muito aquela do HR-V da Honda, né? E vocês vão ver que o espaço para entrar aqui até nem é tão pequeno assim. Mas ele tem alguns detalhes de carro premium também. Por exemplo, a chave é do tipo presencial, tem os botões de abertura e fechamento das portas e também do porta-malas aqui, mas a gente pode mantê-la no bolso porque não é necessário para abrir o carro. Isso hoje em dia está mais comum. Tem que lembrar que há quase 10 anos atrás, quando esse carro foi lançado, era realmente meio raro aqui no Brasil. Também vinha com o recolhimento automático dos espelhos e um botão para te apertar aqui na porta para evitar o uso da chave quando fosse entrar. A frente desse carro também tem um design único, exclusivo e também bem revolucionário para a época. O grande detalhe é que ela tem muitos itens de design aqui que não são funcionais e isso também frustrou os mais apaixonados pelo carro. Por exemplo, aqui tem umas entradas de ar totalmente falsas, nem a enganação do buraco para passar para dentro dos freios ali ou das caixas de rodas, como é o comum de ter, não tem. Mas ele tem faróis de neblina, um conjunto óptico bem legal, bem diferente e uma grade frontal que era característica da marca na época. E outro ponto que a gente não podia esquecer de mostrar é que ele também tem saídas de ar falsas no capô. São itens que são bem comuns em carros esportivos, mas esse aqui não são necessários. Tá, mas uma coisa que eu acho que está todo mundo curioso para saber é como é que é o espaço interno desse carro, certo, Gustavo? Certo, mas eu tô mais curioso de saber como é que faz para entrar aqui e ir para o outro lado do carro. Vamos começar olhando aqui por trás então. Deixa eu abrir aqui para te ver. Vai. E eu vou tentar a missão primeiro. Digamos que não é a melhor coisa do mundo, não é a coisa mais fácil. Mas por enquanto eu tô indo. E aí? Cara, tu sabe que eu acabei de descobrir um negócio nesse carro aqui que eu não tinha nem ideia. Antes, quando eu fui tentar mostrar como é que a porta abria, eu fiquei trancado aqui, ó, nessa parte aqui. E aí eu realmente fiquei muito torto. Só que a Hyundai, ela projetou ele de uma forma muito inteligente. Se vocês analisarem aqui, ó, tem um rebaixo aqui no vidro, aquele que eu já tinha mostrado lá de fora. E a minha cabeça, com meu 1,81 m, ficou totalmente apoiada no vidro. Ou melhor, quase apoiada no vidro, né? Eu não tô encostado, meus cabelos estão. E isso, por um lado, é bom, mas a gente sabe que tem aquela questão do sol e tal, no caso de um acidente. O sol fica pegando a nossa cabeça aqui, né? E se de repente uma cabeça, tu dá uma testada aqui na frente, não dá? Aqui também não é muito legal. Então eu vou dizer assim pra vocês, o espaço aqui atrás para um adulto não é dos melhores, mas até que vai, cara. Eu, sinceramente, eu esperava que fosse pior. Eu achei que aqui ia ser ruim, mas eu achei que as pernas iam ser pior. Mas não, ele até que é grande aqui na frente. Não, se tu considerar todo o carro do tamanho do carro, ele não é ruim, ó. Mostra pra eles aqui. Eu tô com as pernas encostadas nessa proteção plástica dura aqui, que é característica da Hyundai. Mas se eu fizer assim, ó, um pouquinho, ó, já tô bem tranquilo, já tô mais folgado. O túnel dele é bem baixinho, porém esse aqui não é um carro para 5 pessoas, é um carro só para 4. Por quê? Porque ele não tem o cinto de segurança no meio e ao invés disso ele tem um porta-copos e um porta-trecos de plástico rígido. Nem bem banco duro, não né? tem, né? Ele literalmente não é um carro para 5 pessoas, é 2 mais 2. Isso. E aí é interessante também salientar que desse lado aqui tem essa porta, né? E a coluna fica bem mais para frente do que a do outro lado. A coluna B, ó, vocês podem ver em relação ao banco, os dois bancos estão na mesma posição. Aqui está para um lado da frente, né? E aqui está para o lado de trás do banco. Justamente porque as portas não têm o mesmo tamanho. Isso. E uma outra coisa interessante que eu achei agora também que eu estava vendo, só quem está desse lado é que tem a opção do vidro elétrico aqui, né? Então esse vidro baixa, o outro vidro é fixo, não tem opção. E uma outra coisa que eu achei muito legal nesse carro, normalmente tu não encontra isso. Esse vidro aqui, ó, que ele até ajuda na condução, o motorista até consegue enxergar através dele, também tem desembaçador traseiro. Ou seja, a Hyundai realmente tentou melhorar ao máximo a vida dos motoristas. Mas vamos dar uma olhada na frente? Vamos lá. Tá aí, Gustavo, qual é a impressão de sentar aqui na frente? Aqui ele é bem esportivo, mas sem perder a identidade da Hyundai.
Pois é, eu achei até bem interessante, né? Porque esse desenho de painel aqui assim, ó, depois foi utilizado em vários outros carros. Mas ele continua atual até hoje. Cluster com velocímetro contra giros analógico, computador de bordo no meio. Lembra muito o painel da X35, mas era o padrão da época. Vocês vão ver que aqui dentro a Hyundai não economizou nos materiais que ela colocou. Todos eles são de ótima qualidade, encaixes perfeitos, acabamento muito, muito bom. Fora que o design também é bem diferente do normal. Mostra a porta pra nós aí, Gustavo. Para começar pelo pegador da porta, né, que ele tem um design totalmente diferente, ele é preso só na parte de baixo, não é na parte de cima, então dá realmente uma cara bem diferente e esportiva no carro. A lateral da porta é toda em couro, toda essa parte aqui é de couro, aqui onde a gente apoia também é de couro. Veja essa ligação aqui da porta com o painel, né, como isso aqui realmente é uma coisa de carro premium mesmo, né, onde o painel continua o mesmo desenho da porta, né, e aqui também materiais bem nobres aqui no painel. Ele vem com um sistema de multimídia que para os padrões de hoje até a tela não é tão grande, mas também ele é um pouco mais simples porque não tem o Android Auto, é Apple CarPlay, então ele realmente é basicamente uma tela grande, né? Que na época não existia, né? Que na época não existia. E tem entrada para CD, que hoje em dia também é uma coisa mais difícil, né, Felipe? É. E o ar-condicionado é do tipo digital, uma zona só, mas ele é interessante porque ele tem os botões físicos e ele aparece as características aqui no multimídia. Vindo aqui para baixo, um item também muito esportivo, né? Que é realmente o destaque do botão de ligar o motor, né? Realmente ele não está escondido aqui atrás, né? Ele está bem no centro do carro para facilitar o acesso, a visão e tudo mais. E alguns carros, tipo como Ferrari, Lamborghini, eles realmente têm esse destaque, né? Na mesma posição, exato. Ali embaixo, um baita no espaço no porta-trecos. O isqueiro, cara, que é realmente algo difícil de se encontrar hoje em dia. A entrada para pendrive, uma entrada auxiliar, uma tomada 12 volts. Câmbio automático de 6 marchas, um câmbio relativamente bem bom. E aqui, ó, uma coisa que eu queria mostrar. Nesse porta-trecos, apesar dele ter duas funções bem legais aqui, que são porta-copos ou essa coisinha aqui que foi colocada, que é um cinzeiro, na verdade. Ele não é revestido, então não tem aquela borracha. Por que eu sempre digo que é bom botar borracha? Porque quando eu tô com uma chave assim, aqui nessa daqui, ela fica fazendo barulho. Se tivesse a borracha, faria menos, incomodaria menos. Como todo bom carro automático deveria ter, esse tem o encosto de braço aqui. E ainda com função para a gente guardar alguma coisa. E olha, tem um espaço bem grande. Cabe as compras do supermercado aqui. É quase o tamanho do porta-malas do Fiat 500, né? Exato. O volante desse carro tem uma pegada muito boa, ele é todo revestido em couro, com um diâmetro um pouquinho menor que o convencional. Todos os comandos bem à mão. Aqui desse lado os comandos do multimídia, Bluetooth do celular. Aqui os comandos do Cruise Control, piloto automático, né? Aqui também. Ele tem acendimento automático dos faróis, mas não tem o limpador de para-brisa automático. Só tem lá na frente lá o sensorzinho crepuscular. E também não tem o espelho retrovisor fotocrômico. Mas ele tem mais algumas coisas, né, Gustavo? Por exemplo, o porta-óculos aqui em cima. Com óculos, inclusive. Com óculos, inclusive. Espelhinho de cortesia com uma luz que tu tem que apertar ali. E um item muito legal que é o teto solar panorâmico, né? Todo elétrico, né? Todo elétrico. Tanto a cortina é elétrica quanto abrir, né? Tem alguns que não abrem, né? Esse, no caso, abre. Tinha falado sobre isso, né? A regulagem dos espelhos é elétrica aqui nessa posição. Aqui tem o botão de fazer o rebatimento automático dele. E uma coisa que o Gustavo ainda me perguntou e que é realmente diferente é que aqui na porta tem a abertura dos vidros dianteiros e apenas um vidro traseiro. Mas uma coisa que a Hyundai se preocupou muito quando construiu esse carro foi a questão da segurança. Esse carro ele levou boas notas lá fora, ele não foi avaliado aqui no mercado brasileiro porque ele vendeu muito pouco e ele era importado, então é exatamente o mesmo carro que era vendido nos outros países, é vendido aqui também, ou melhor, era vendido aqui também, e ele tem 6 airbags. Só que aí começa uma confusão, ou melhor, tem outra confusão. A Caoa, quando anunciou esse carro aqui, disse que ele teria até 8 airbags. Eu não sei da onde que eles tiraram 8 airbags, né? Eu contei 6. Tem só 6. O que realmente para a época era uma grande evolução. Além de controle de tração e estabilidade, né? Exato. 2 itens de segurança que são muito importantes. Apesar de ele não ter potência suficiente para usar o controle de tração, eu diria que o controle de estabilidade é realmente bem útil em qualquer carro. Eu ia dizer, não contem para ninguém, mas aqui não precisava de controle de tração. Tudo bem, ok, mas o de estabilidade é realmente útil, né? Com certeza. Mas a gente podia testar esses controles aí, né? Não.
Bom, esse carro também conta com bancos com regulagem elétrica, como vocês podem ver aqui. O volante tem regulagem de altura e de profundidade, ótimo para acertar a posição. E um outro item legal é que o acelerador, ele é bem esportivo mesmo, porque ele é preso na parte de baixo e não na parte de cima. Isso remete aos carros esportivos. O banco tem acabamento em couro e ele é interessante porque realmente remete a uma esportividade maior, né? Onde as laterais são bem grandes para te abraçar e ainda tem um Veloster escrito aqui neles. Cara, o desenho desse banco é bem diferente, bem legal, né, Gustavo? E não é duro, eu achei confortável. Apesar de ser um carro de proposta esportiva, o banco tá mais para um carro familiar. Exato. E uma outra coisa interessante, muito interessante, como do lado do motorista a coluna é mais para trás, olha como é que fica o cinto. Ele tem um prolongador aqui, né? Me lembra aquele da BMW, que não é que a gente testou, mas a 428 Coupé de 2 portas tem esse prolongador automático. Esse aqui é fixo, mas faz a mesma função. Já que na porta não abre mesmo, né? Mas vamos andar pra ver como é que ele é, hein? Vamos dar uma olhada, ver se é esportivo. Faz jus à má fama, né? Vamos lá. Tá, agora vem aquele momento que é o mais crônico, mais crítico na questão do Veloster. Vamos ver como é que ele se comporta andando. Bom, a primeira pergunta que fica é: e o desempenho desse carro? Gente, definitivamente tu não vai ter um desempenho de um carro super esportivo no motor 1.6 de 6 válvulas aspirado. Porém, tirando isso da cabeça, se não fosse essa propaganda da Caoa, eu diria que o desempenho dele é muito satisfatório. O carro anda como um carro normal. Ele tem a suspensão um pouquinho mais dura, ele realmente é um pouquinho mais firme andando no paralelepípedo, mas no asfalto ele se comporta muito bem. E a grande vantagem de tudo isso: hoje em dia a gente não tem muito espaço para correr dentro das grandes cidades, até mesmo nas estradas tu não consegue andar muito rápido. Ele vai manter uma velocidade normal, não vai ser um carro de corrida na rua, mas para te andar normal tá tudo certo. E ele se torna também econômico. O dono do carro, ele consegue fazer em torno de 10 a 11 km por litro dentro da cidade. Com gasolina. Com gasolina, óbvio, que ele não é flex. Mas, pô, é um desempenho bom pro carro. Eu acho que é difícil de encontrar um carro automático hoje que tenha esse desempenho, e mesmo tem que lembrar que em 2017 todos os carros tiveram uma melhoria no consumo de combustível. Esse aqui é antes da melhoria, então, cara, é bom. A direção dele é a mesma do i30, né? A direção elétrica dele, então é uma direção leve, uma direção com uma boa pegada, mas carregou o mesmo problema do i30. Tem aquela famosa buchinha que hoje tu consegue trocar por um preço muito acessível e que ela dura em torno de 60 mil quilômetros, ela começa a bater. Esse aqui eu não estou escutando barulho ainda, mas é possível que em seguida tenha que trocar. Já trocou. Ah, já trocou? Então é por isso. Então ele já trocou a buchinha, então tá explicado, porque ele está com 77 mil quilômetros. E vou dizer para vocês, não é um problema sério, desde que tu faça a manutenção, desde que tu troque essa buchinha, que é simples. E o Felipe falou da suspensão, né? Mas realmente é um pouco mais duro, até por causa do pneu, né, Felipe? Que é um claro 18, né? Com o pneu perfil baixo. Também, né? Inclusive o dono do carro estava nos contando que ele trocou o dele por um pneu de perfil um pouquinho mais alto. E isso é um problema, né? Porque os pneus são bem caros. O mais barato que ele conseguiu, R$700 cada um. Outra coisa que não é muito barato nesse carro, infelizmente, é o seguro. Por quê? Porque é um carro esportivo, é um carro que, infelizmente, foi bastante roubado no passado, então ele mantém o índice de roubo meio alto. Esse aqui, apesar de ter um valor de mercado de 50 mil reais, tem um seguro de quase 10% do valor da tabela FIP. Então, é salgadinho. E na verdade não é muito por causa de roubo, né? É mais por causa de manutenção, provavelmente. Hoje, né? Tem o grande problema das peças. É um carro que é todo importado, que tem poucas peças nas concessionárias. Então qualquer pecinha de acabamento é uma fortuna. E esse é um dos itens que as seguradoras levam muito em consideração. No caso de batidas pequenas, tipo que quebra o para-choque, um farol e tal, o cálculo de conserto dele é bem alto. Por isso que acaba saindo mais caro também. O ruim é porque se tu precisar de uma peça dessas, se tu não tiver seguro ou não quiser acionar o seguro, tu vai desembolsar um bom valor. E aproveitando para falar de peças de manutenção, vou citar uma que é bem comum de ter que trocar agora nessa época, né? Amortecedores. O jogo desse carro na concessionária tá R$3.400. É bem caro, mas o bom é que já existe no paralelo, em torno de R$800 os quatro. É um
valor bem mais aceitável, né, Gustavo? Vamos dizer que R$800 já está bem próximo de carros bem comuns, né? É um pouquinho mais alto, mas tá bem bom, né? O farol também é um item caro, né? Cerca de R$1.800 na concessionária. Então, por isso também eleva bastante o preço do seguro. Com relação ao desempenho, sempre ele foi criticado muito por causa do desempenho, mas hoje então é mais ainda porque hoje nós temos SUVs, por exemplo, que tem um desempenho muito bom, né, Felipe? Esse carro aqui ele faz o 0 a 100 na casa dos 12 segundos. Hoje a gente tem a SUV aí que faz na casa de 7 segundos. Vamos lá. Turbo, né? Vamos lá. Acho que uma coisa que ficou marcada nas propagandas desse carro foi aquela comprada do Autosport, né? Já falei várias vezes, tem vários veículos de mídia aí que, por favor, fazem umas coisas bizarras. Mas o que essa reportagem fez foi absurdamente ridículo. Um barulho nada a ver, e ele vem dizer que tem ronquinho de esportivo. Isso ajudou muito a queimar a marca do carro, mas eu volto a dizer, o carro não merecia isso. Esse é um carro super bem construído, é um carro que tem uma lista de equipamentos invejáveis, só que ele não poderia ter sido posicionado como um esportivo, porque ele não tem o coração de esportivo. Só isso. Tudo que a Caoa não precisava ter feito era ter vendido um carro que tinha um apelo assim, um tanto quanto normal, como sendo um super esportivo, que ele não era. Se ele tivesse um motor turbo que não veio para o Brasil, bom, aí seria outra história. Eu diria até mais, eu diria que eles poderiam ter feito, claro que aí não era o comum do carro, mas ter colocado, por exemplo, o motor do i30, um 2.0 16 válvulas. Era uma boa. Já teria sido um desempenho bem melhor, né? Era uma boa, com certeza. Porque realmente, eles entregar um carro com o nome de Veloster com 128 cavalos, não é realmente uma boa propaganda, né? Mas tu quer dirigir? Vamos lá. Tem uma outra coisa que eu senti falta agora, logo que eu peguei o carro. Borboletas atrás do volante. Seria um toque mais esportivo ainda no carro. Verdade. Ele tem um câmbio automático de 6 marchas, funciona muito bem, tem trocas bem suaves, inclusive. E ele tem a possibilidade de utilizar o manual aqui na alavanca, mas ele não tem as borboletas aqui atrás do volante. Posição de dirigir é a posição que eu mais gosto, é a posição que a gente está mais sentado, né, mais para baixo do carro, né? Então, para mim, realmente é a posição mais gostosa, né? É uma posição de pilotagem mesmo, né? E ainda a gente tem a possibilidade de regular volante, banco, tudo, então fica muito prazeroso dirigir o carro. Faltou dar uma acelerada, né? Não precisa. Não, eu acho que não precisa. Não vem o caso. Não, eu acho que não. Não é a intenção. Senão nós vamos acelerar e vamos dizer, não anda. Mas eu quero ver pra eu ver. Não é tão ruim, cara. Não é tão ruim. Tá bom. Podia ser melhor. Então vai. Vamos ver então. Olha, Felipe, não é ruim. Não é ruim, cara, mas eu tava esperando que o troço não ia sair do lugar, cara. Não é ruim, cara. Puta merda. Cara, me surpreendi agora, pessoal. Estão falando sério mesmo? É sério. Eu tava falando pro Gustavo antes, cara, não adianta nem a gente gravar essa parte, por quê? Porque o carro não vai se mexer. E não é verdade. O carro tem um desempenho relativamente bom, tá? Ele não é manco. Só que, claro, não é também super esportivo. Mas ele ganha velocidade rápida, hein, Gustavo? Cara, me surpreendeu muito agora. Cara... Eu achei que ia ser muito pior. Essa foi demais, cara. Essa nos pegou de surpresa agora. Não é... Meu Deus do céu, que coisa que anda, mas... Cara, a impressão que eu tinha é que ia ser muito pior. Eu nunca tinha andado num carro desse. E é... Inacreditável, né? Não é tão ruim, não. Inacreditável. Enfim, né? O que eu ia dizer do carro mesmo? Cara, é um carro que tem um desempenho até melhor do que eu esperava. Eu esperava um desempenho bem mais manso. Ele anda muito mais que o HB20, por exemplo, que tem um motor com a mesma potência. E, sinceramente, me surpreendeu. Me surpreendeu positivamente em vários aspectos. Eu nunca tive preconceito com esse carro, tá? Por quê? Porque eu sempre gostei muito da proposta dele. Achei que a ideia das 3 portas, achei sensacional. É um carro compacto, é um carro diferentão, que tem um design bem peculiar, né? Tem gente que gosta, tem gente que odeia, mas isso eu não vou nem entrar no mérito. Eu só acho realmente que toda a propaganda que foi feita em cima, infelizmente, acabou com a imagem de um carro que tinha muito a apresentar para nós. Talvez também a questão do preço, ter sido anunciado a 63, depois vendido a mais de 80, tenha pesado muito contra também. Mas, enfim, né? Estratégias de vendas, estratégias de marketing. Pra mim, é um carro que a propaganda foi contra ele. Esse foi o principal.
né? Porque o pessoal esperava uma coisa e chegou outra, né? E além da propaganda ter sido ruim, realmente o desempenho dele não é aquela coisa que o nome diz, Veloster. Mas, de novo, não é um desempenho ruim. O problema é que ficou aquele estigma de ser um desempenho muito bom, né, de ser um super esportivo, e o carro não é. Mas foi como o dono do carro falou, ele comprou o carro para desfilar e não para correr. Afinal das contas, acho que se a Caoa tivesse feito a propaganda mais ou menos no sentido assim, de que se você quer um carro com muito estilo, com apelo esportivo, mas com o consumo de um carro popular, ela tinha acertado na mosca. Só não dá para vender isso aqui como realmente um esportivo, né? Galera, se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma experiência com o carro, faça aqui embaixo nos comentários. Saibam que a gente sempre lê, isso sempre ajuda várias pessoas. A gente sabe que esse aqui é um carro bastante zoado e infelizmente tem lá os seus motivos para isso. Mas o fato é, o que a gente descobriu hoje aqui é que é um carro que tem muitas qualidades, mas muitas mesmo. Todo tipo de brincadeira é válido, né? Desde que não sejam ofensas. Então tá, valeu galera! Valeu, pessoal! Quando ele chegou aqui, ele causou um furor. O furor é foda, né? Quando ele chegou aqui no Brasil, ele causou um... Não é frisson, cara? Alvoroço. Não gostei. Continua. Mas eu não. Funciona bem o espaço, mas... Tem depois um pouquinho pra frente, mano. Na boa, não, mas na boa, eu não tenho espaço na minha cabeça ali. Ele funciona bem. É, funciona super funciona bem. bem, mas eu não entrei. Tem aquele famoso botãozinho aqui, que tu abre e destranca as portas, ou às vezes ele tranca quando eu aperto, que não deveria ter trancado. E aí eu faço essa cagada e fico passando vergonha. A frente desse carro também tem um Espera design... um pouquinho, tem que ir mais pra lá um pouquinho. Obrigado. Pô, cara, não sei mais o que eu vou dizer, mas agora surpreendeu, né? Porque a reação nossa foi realmente... a gente não esperava isso. A gente não esperava isso. A gente não tinha esperado, foi a reação, foi a verdade nossa mesmo. Tudo é nossa, é verdade, mas cara... A gente não esperava isso. E a estabilidade dele também é algo, né? Poxa... Tá, vamos mudar um pouquinho então o que a gente tava falando. Vamos gravar tudo de novo. Sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal. Também pode dar uma olhada no Potabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, que coloca vídeos todos os dias. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.